desta casa. Então, eu gostaria que vocês pensassem agora nisso, para que tivessem, em média, quantas vezes vocês dobraram a esquina, né? Esse termo pode parecer muito simples, mas é a forma como fica fácil da gente poder explicar a metodologia que eu vou apresentar. Bem, este mapa que vocês estão conseguindo enxergar seria Fortaleza até 2008, com aproximadamente 116, hoje deve estar em torno de 120 mil ruas da nossa cidade, tá? E é um modelo abstrato da cidade, com representação dessas vias, e que levou um certo tempo para ser construído e vem sendo atualizado. Pois não? Não, só para... Parece-me que eu estou sentindo aqui pelo semblante de que o mapa não está sendo visualizado, né? Eu queria indagar aqui do pessoal da televisão se poderia apagar, se teria alguma dificuldade de apagar pelo menos essas luzes mais próximas aqui. Eu não sei se apaga todos de uma vez. Moésio, obrigado aí. Pronto, professor, desculpe. Bem, então, refletindo, sair de casa, de carro, ou de ônibus, ou de bicicleta, qualquer modal que vocês tenham escolhido, e imagine que vocês se deslocaram para cá. Então, eles tiveram que mudar, dobrar em algum momento para uma esquina, escolher outra rua, optaram por uma rota. E essa opção levou que vocês fossem conduzidos por uma escolha desta rota. Então, essa escolha foi... de repente, vocês optaram por uma escolha operacional, ou seja, eu escolho uma via de tráfego porque eu já conheço aquela via e sei a fluidez daquela via, ou em outros momentos vocês foram conduzidos pelo desenho da cidade, ou seja, a própria cidade decidiu por você, você foi levado a cair em determinadas vias. Isso ocorre em Fortaleza, em todas as cidades do mundo, não é exceção. Então, nesse sentido, nós fizemos um trabalho, desde 2002 para cá, de desenho desse mapa viário. E, aos poucos, fomos estudando a metodologia e, hoje, na universidade, já existem produções que consideram essa modelagem. A modelagem tradicional, que mapeia os fluxos em Fortaleza e em várias cidades, ela precisa ter levantamento de tráfego. Bom, então, acho que fica mais claro com esse sistema. Nós, em 2007, conseguimos produzir esse mapa que simulou os fluxos convergindo, saindo de todas as origens a todos os destinos. Isso levou a que nós tivéssemos uma nova situação, e aqui dá para perceber melhor. Eu fiz uma simulação, inclusive, em outro momento, para a Assembleia Legislativa, com relação à ponte Estaiada e à ponte do Rio Cocó. E nós inserimos aqui as duas pontes. Aqui tem uma área em vermelho. E vocês notam que, na simulação, a inclusão das duas pontes, nós temos aqui um acirramento da área que eu chamo de crítica. Essa área está ao norte com o mar, ao sul com a Pontes Vieira, 13 de Maio, a leste com a Via Expressa e a oeste com o leito da futura José Bastos. Então, esse, digamos, caldeirão de fluxos, né, ele leva, devido ao desenho da nossa cidade, que todas as viagens de trabalho, casa, levam com que as pessoas se desloquem dentro dessa área mais vermelha, né? Então, em média, em Fortaleza, a gente calculou que, em média, nós temos 12 a 15 conversões. Cidades que têm um traçado pouco fragmentado, mais retilíneo e mais, digamos assim, enxadrez, para se tornar mais fácil a compreensão, você tem abaixo de 12 conversões, ou seja, a menor distância de 2 pontos é uma reta. Então, à medida que você aumenta os ângulos de impedância de vencimento dessas conversões, você demora a chegar no seu destino. Esse processo é acirrado quando a região em que eu me desloco, como essa que vocês veem aqui, que seria Aldeota, Barra de Fátima, à esquerda aqui o centro, Meireles e tal, está
totalmente preenchida com empreendimentos que atualizam e requerem grande volume de viagens. Então, é por isso que é muito importante que, dentro do processo de atualização urbanística da cidade, seja trabalhado tanto a hierarquia da cidade viária, atualização, mas, ao mesmo tempo, tem uma compensação em relação à ocupação do solo. A ocupação do solo ela tem que estar casada com a hierarquia viária. Do contrário, vai por terra qualquer esforço de trabalhar isoladamente isso, né? Outro exemplo que nós também temos aqui para mostrar é que a gente não traz somente o problema em si, a gente também traz soluções. Na universidade, nós estamos pesquisando um redesenho do sistema viário, né? E temos algumas orientações de alunos de graduação e pós-graduação que estão trabalhando nesse sentido. O que vocês estão vendo aqui é a caracterização da área crítica, que é essa área A, e uma área B do município já mais dispersa. Então, digamos que, em termos de planejamento, a cidade foi bem trabalhada nessa área A, mas a ocupação ela foi cada vez mais acontecendo nesta área A. Então, o sistema radial e concêntrico da cidade, que leva todos os fluxos para essa área, precisa ser disperso dentro de uma lógica de centro de vizinhança, ou seja, eu tenha próximo, como a secretária citou, próximo de mim, trabalho, próximo de mim, o lazer, e isso permeia uma redefinição, uma reorganização das atividades, né? Então, em função disso, a gente repensou, isso é um trabalho que é casado com um orientando nosso, lá do programa de especialização. Repensamos em um redesenho do sistema hierárquico da cidade, né, que isolasse essa área A e tivesse um novo centroide e nova organização de vias arteriais, coletores e locais. Lógico, esse estudo, a gente fez uma simulação, não foi simplesmente colocar e esquecer, né? E dentro dessa lógica, a gente colocou este mapa, fizemos o redesenho considerando aquele sistema viário sugerido, que é esse aqui, que está um pouco difícil de ver devido ao tipo escolhido para os vetores, né? Mas, ao processarmos, a gente tem uma dispersão de áreas que antes eram vermelhas para áreas mais azuis, como vocês estão vendo aí. Então, essa simulação, ela ataca o sistema viário. Outro importante fator que já é estudado pela academia há muito tempo diz respeito ao estudo que a gente vem desenvolvendo. Inclusive, o meu querido amigo autor está aqui presente, que é o Arthur Chaves, está sentado ali, o trabalho que a gente fez juntos, que seria a atualização do cálculo de impacto de viagens às atividades de forma científica. Ou seja, hoje você tem, a cada X metros quadrados, você tem uma vaga, né? E como é que isso acontece hoje no Brasil? Existe uma rede ibero-americana de cálculo de viagens a polo gerador de viagem, polo gerador de tráfego, nacional, incluindo pessoas de outros países, né, que geram equações de impacto, como essa que vocês estão vendo, que é de nossa autoria, que foi utilizado pelo Arthur, que está ali, de impacto de cálculo de viagens a uso misto. Então, precisamos atualizar isso, e a universidade já vem há muito tempo pesquisando isso, e é o caso, a gente está se colocando para contribuir para a prefeitura, o que for necessário dentro desse aspecto, né? Bom, esse estudo das malhas não é um estudo simplesmente de Fortaleza, mas acontece em todo o país, né? Vou mostrar para vocês aqui também estudos semelhantes que estão acontecendo, baseado nesse conceito do problema do tráfego. Então, digamos que eu tenho uma área qualquer da cidade, que eu tiro um retrato dessa área. Vamos pegar ali a área crítica que eu citei. Então, pela área crítica, uma determinada
viagem vai partir de uma determinada origem A para um destino B. Então, eu posso passar pela área crítica e não parar nela. Então, esse fluxo é o fluxo de passagem, certo? Mas vão existir outros fluxos que irão ou iniciar na área crítica ou sair dela. Tomei a área crítica como exemplo, você pode adotar uma via, o seu bairro ou qualquer outra escala. Os fluxos irão, em determinado momento, entrar em choque entre si, em que o fluxo de passagem conflita com as pessoas que querem acessar uma atividade ou não. Então, no cálculo dos polos geradores, o que a gente está percebendo pela academia, isso eu falo Brasil, é que outras variáveis que meçam os impactos estejam vinculadas à taxa de rotatividade de fluxo. Ou seja, uma oficina, qual é a taxa de rotatividade dela? Uma farmácia, um shopping, um hospital. Essa taxa de rotatividade pode vir a ser um novo índice de se verificar o impacto que é a contribuição na via, certo? E, em média, os cálculos que nós temos feito, pegando um desses indicadores para residencial multifamiliar, por exemplo, para edifícios, Califórnia utiliza 100 unidades, até 100 apartamentos, não precisa de RIST. Aqui, até 300 não precisa de RIST. Então, tem que ter muito cuidado ao se prever a modelagem e perceber que, se eu colocar 2 edifícios próximos entre si, isso vai ser acirrado. Então, temos que repensar não só o porte, mas a localização dos empreendimentos entre si, no impacto da malha e o redesenho do sistema viário. Era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. Obrigado, professor Paulo Cavalcante. Eu acho que essa exposição, né, aproveitar, já deve existir, mas aprofundar esse link aí da academia com o poder público municipal, sem dúvida nenhuma, esse debate da lei de uso e ocupação do solo, ele passa necessariamente, aliás, fundamentalmente, por essas questões aí de trânsito que foram bem colocadas pelo professor Paulo. Eu queria passar a palavra, até numa inversão aqui, porque ela vai ter que se retirar, que está com outro compromisso, a doutora Cláudia Carvalho da Cunha, não é isso? Desculpa, a doutora Tânia, porque era outra pessoa aqui da Infraero, que vai falar aqui em nome da Infraero. Aliás, embora o tema não seja especificamente, claro que a Infraero tem a ver também com tudo isso, mas tem um tema específico da Infraero, estava aqui nesse instante falando com a doutora Águeda, que é uma situação, né, complicadíssima que tem ocorrido em Fortaleza, né, que é essa história lá do cone de aproximação do aeroporto, que tem sido uma dor de cabeça aqui na cidade e uma intranquilidade para os técnicos e um problema para a cidade, que tem que, de fato, ser resolvido. Eu sei que estão acontecendo, continuando tratativas. Ano passado, 2011, tivemos aqui o alto comando da aeronáutica discutindo essa questão na FIEC, né, e que nós participamos também, e algumas coisas que, para mim, ainda são muito incompreensíveis, que eu não sei o que é que, por exemplo, aquele prédio lá da Barão de Studat, o famoso... Onde funcionava aquele restaurante? A Torre Quixadá. O que diabo é um avião vai ver bem lá para vir aterrissar no aeroporto. Mas, enfim, é uma discussão. Passar aqui, então, para a doutora Tânia. A senhora quer ir lá? Prefiro aqui. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao vereador Deodato pelo convite à Infraero, inclusive agradecer em nome do superintendente do aeroporto. E, na verdade, eu gostaria de aproveitar algumas das falas anteriores para chamar a atenção da importância de participação da Infraero nesse fórum e do aeroporto dentro de um planejamento urbano de uma cidade. Na verdade, eu acho que o aspecto mais importante a ser destacado aqui é o fato de que o aeroporto é um equipamento urbano, e é assim que ele tem que ser tratado. Na realidade, ele é um aeroporto da cidade, para promover o desenvolvimento social e econômico dessa cidade. E é nesse sentido que nós vimos trabalhando junto com a Prefeitura de Fortaleza, já desde 2010, com a celebração de um acordo de cooperação técnica, onde nós temos alguns focos importantes que, inclusive, foram destacados aqui e que eu gostaria de ressaltar. Foram algumas questões que eu acho de grande importância mesmo, ressaltar que a Infraero é uma empresa que está representada no país inteiro. Nós temos aeroportos nas principais capitais e esse trabalho de acompanhamento e de cooperação com as prefeituras vem se desenvolvendo em todos os municípios onde nós temos aeroportos em operação.
Nós iniciamos os trabalhos aqui com a Prefeitura de Fortaleza em 2010. Na realidade, esse trabalho já existia anteriormente, nós estamos recuperando ele nessa nova versão, a partir da publicação da nova legislação, que trata especificamente dos planos de zoneamento de ruído, plano de zona de proteção das operações aeronáuticas, que aí sim a gente tem implicação com as questões de gabarito e de atividades que possam trazer algum tipo de risco às operações, e a área de segurança aeroportuária, que tem a ver basicamente com a questão do risco operacional por conta de atividades que possam atrair pássaros. E um aspecto também que é importante, que o professor agora acabou de destacar, é o fato da questão da integração do aeroporto com a cidade, do ponto de vista da mobilidade. Então, é absolutamente fundamental que haja um trabalho de integração do aeroporto com o restante da cidade, considerando todos os modais disponíveis. E esse trabalho faz parte do acordo de cooperação técnica que foi celebrado com a Prefeitura, que envolve, basicamente, aspectos de uso do solo, mobilidade urbana, e de avaliação econômica de atividades potencialmente beneficiáveis, vamos dizer assim, da atividade aeroportuária, de maneira que a gente possa ter, nas áreas de impacto direto das operações dos aeroportos, atividades que se beneficiem do transporte aéreo e que não sofram um impacto tão forte do ruído, por exemplo, que é um impacto ambiental mais diretamente observável da operação de um aeroporto. Eu queria chamar a atenção para algumas questões aqui que foram levantadas, que basicamente tem a ver com o seguinte, a questão da verticalização, né? Na verdade, o crescimento de uma cidade, quer dizer, a necessidade de desenvolvimento de uma cidade, destaca ainda mais a importância do aeroporto. Numa cidade como Fortaleza, por exemplo, onde a gente está tendo um desenvolvimento do turismo, da forma que nós estamos tendo, um crescimento econômico, da forma como ele vem se manifestando, o aeroporto é absolutamente fundamental. E se ele não for internalizado pela cidade, pelo plano diretor da cidade, como um equipamento urbano, as relações de conflito chegam a um ponto que você pode inviabilizar essa infraestrutura e perder o benefício que ela traz para a cidade. Então, basicamente, o objetivo da Infraero, ao celebrar esses acordos de cooperação com o município, é exatamente esse, é de permitir que as necessidades da cidade sejam identificadas pelo aeroporto, e possam ser correspondidas com um serviço de transporte aéreo de qualidade que é necessário para ter suporte desse desenvolvimento. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é para o fato de que nós estamos com uma série de atividades, quer dizer, a Infraero também desenvolve uma série de atividades junto à comunidade de entorno. Na realidade, essa semana nós estamos fazendo aniversário, amanhã nós estaremos de parabéns, fazendo 40 anos. E aqui em Fortaleza, especialmente, quer dizer, na realidade isso é feito em toda a rede, mas aqui em Fortaleza nós temos um trabalho importante junto à comunidade, com apoio, inclusive, com atendimento, atendimento de suporte médico, de apoio a documentos, é todo um trabalho social que é feito na semana de aniversário da empresa, junto à comunidade mais carente de entorno. As orientações básicas, que são a referência para o nosso trabalho junto com a Prefeitura, são os planos de zona de proteção, que são basicamente determinados em função do risco de colisão de uma aeronave, por exemplo, num procedimento. Por que um edifício que aparentemente está muito afastado de uma pista pode ser um obstáculo? Porque, na realidade, o plano de zona de proteção é um planejamento que é feito, é um zoneamento que é feito para prevenir um risco de uma necessidade emergencial de uma aeronave. Então, eu tenho que estar prevenida para uma eventualidade, por exemplo, de uma decolagem ter que ter um retorno para o aeroporto. Ora, se ela precisar retornar ao aeroporto, ela precisa fazer todo um procedimento. Para isso, eu preciso ter uma proteção de uma determinada área no entorno da pista, para que todos esses procedimentos possam ser executados com absoluta segurança. Isso determina gabarito, isso determina restrição, por exemplo, a atividades que possam trazer algum tipo de interferência nas comunicações entre o piloto e a torre de controle. E todo esse sistema é controlado pelo Comando Aeronáutica, no país inteiro, porque, além disso, eu ainda tenho uma outra questão, que seria a circulação no espaço aéreo. Quer dizer, a gente não tem condição, quer dizer, além da operação em solo, existe toda uma operação no espaço aéreo que precisa ser coordenada e acompanhada para permitir a segurança da atividade. O outro plano de zona de proteção seria em relação ao ruído. Basicamente, no entorno dos aeroportos, nós temos a restrição a determinados usos por conta do nível de ruído que é
percebido. Aqui em Fortaleza, essas restrições já estão internalizadas na legislação de uso do solo, e o que nós estamos fazendo agora com esse acordo de cooperação é uma atualização desse planejamento, a partir, inclusive, da revisão da legislação pela Agência Nacional de Aviação Civil. Essa nova proposta, que, inclusive, já foi finalizada com a Prefeitura, ela indica uma redução da área diretamente impactada, mas, ainda assim, ela precisa ser respeitada, porque, se nós não fizermos isso, nós vamos chegar num limite de conflito tal que, eventualmente, também volta contra o aeroporto e contra a própria cidade, na medida que ela fica sem o serviço de transporte aéreo. Então, esse acordo de cooperação, aliás, o nome é por isso mesmo, quer dizer, é uma cooperação, é uma relação de interesse recíproco. Para nós é importante que a cidade nos reconheça como um equipamento urbano e, para nós, é importante reconhecer a cidade como um espaço que precisa estar integrado ao aeroporto. Então, esse trabalho é desenvolvido com o apoio técnico da nossa equipe da Infraero, juntamente com a equipe técnica da Prefeitura, e aí o Chiquinho e o Prisco estão junto com a gente nesse trabalho. A gente está já há alguns anos já trabalhando juntos, já chegamos a uma proposta final a ser encaminhada a essa casa para avaliação. E tem ainda a questão da área de segurança por conta do risco aviário, gente. Esse também é um aspecto muito importante que a gente precisa chamar a atenção em todas as oportunidades que tem. Porque um dos problemas mais graves que a gente tem aqui no país é o descarte inadequado de resíduos sólidos. Então, em muitas cidades, na proximidade de cabeceira, ou mesmo nas áreas de aproximação, nos eixos das cabeceiras, ou muito próximos, nós temos depósitos de lixo. Às vezes, a cidade até tem um aterro sanitário adequado, mas tem aquelas áreas de depósito clandestino. Então, isso é muito importante que seja acompanhado para que a gente possa ter um controle. E aí, eu queria aproveitar algumas questões que a secretária chamou a atenção, que são absolutamente convergentes para tudo isso que eu estou falando. A secretária mencionou, por exemplo, um sistema de informações municipais. Ora, se nós pudermos ter dentro desse sistema de informações as orientações com relação ao risco à necessidade de controle de avifauna, a necessidade de controle dessas atividades impactantes, o mapeamento das instalações que já hoje são obstáculos à operação, tudo isso é absolutamente fundamental para que a gente consiga, a longo prazo, ter a preservação dessa infraestrutura. Quer dizer, nós estamos fazendo um investimento muito grande no aeroporto de Fortaleza e a perspectiva é que isso seja muitíssimo bem aproveitado pela sociedade. Então, isso aqui vai ser um instrumento de muita significância para nós. Tá? Então, seria, basicamente, o mapeamento dos obstáculos, o plano de mobilidade e integração do aeroporto aos diversos sistemas de transporte, isso faz parte do nosso escopo de trabalho. Então, na realidade, o que nós vemos fazendo? É a identificação dos projetos que existam na cidade, de maneira que a gente possa viabilizar a integração do aeroporto da forma mais ágil possível. Quer dizer, não necessariamente um passageiro precisa estar de carro, ele pode pegar um sistema de transporte público de qualidade. Eu estava uma vez numa apresentação em Florianópolis, aí eu, chamando a atenção para as possibilidades que havia, eu só falei do modal viário e ferroviário. Aí tinha alguém na plateia, e a bicicleta? Aí eu falei assim, mas é que as pessoas não vão para o aeroporto de bicicleta, eu só faltei apanhar. Porque, na realidade, o que acontece? Aí a mocinha que estava que foi a que me chamou a atenção, falou assim, mas eu vou para Porto Alegre e venho de bicicleta para o aeroporto, dobro minha bicicleta, entro no avião e desembarco em Porto Alegre. Aí eu, agora já não digo mais, eu acho que o modal da bicicleta também tem que chegar. Se não para o passageiro, minimamente até para as pessoas que trabalham no aeroporto. Que a gente tem muitas pessoas de prestadores de serviço que vão de bicicleta. E é uma questão absolutamente... É uma alternativa absolutamente viável, inclusive do ponto de vista ambiental. Então, é uma coisa importante para a gente pensar. A questão do acompanhamento do uso do solo nas áreas de influência das curvas de ruído, gente, é o seguinte, não adianta a gente fazer as curvas de ruído elas serem colocadas na legislação urbana se não houver um controle efetivo de seu cumprimento. Porque, na realidade, existe alguém que vai morar ali. Esse alguém vai se sentir incomodado pelo ruído. Existe uma atividade que vai se instalar ali, uma escola, por exemplo. Não tem como funcionar. Se não tem como funcionar, não adianta eu instalar. Se existe a necessidade de instalar algum tipo de atividade sensível, que pelo menos estejam indicadas as condições de construção necessárias para adequar esse uso. Então, por exemplo, eu posso sim ter, eventualmente, um uso residencial numa área com um determinado nível de ruído, desde que eu tenha um tratamento acústico.
Se eu tiver um tratamento acústico, não tem por que eu impedir isso, só que eu não vou estimular. Então, eu não vou construir um prédio de 50 andares com tratamento acústico, porque não faz sentido. Mas, eventualmente, uma residência unifamiliar ou até um multifamiliar de menor densidade ocupacional é possível. Então, tudo isso está sendo estudado nesse trabalho junto à Prefeitura, até porque esse trabalho é desenvolvido quadra a quadra. A gente pega a legislação urbana, avalia cada esquina, praticamente não, objetivamente, cada área, cada setor, e identifica que nível de aproximação ou de adequação seria necessário para que a gente possa viabilizar para os dois lados a convivência harmônica entre o aeroporto e o que tiver se instalando ali. Então, basicamente, o que eu gostaria de dizer, eu acho que é isso, eu saí rabiscando aqui um monte de coisa, eu espero que eu não tenha esquecido nada, mas, enfim, a gente está à disposição para qualquer tipo de informação complementar no aeroporto, embora eu não esteja aqui diretamente em Fortaleza com a minha equipe, a gente está no Rio de Janeiro, mas a gente está diretamente com a equipe da Prefeitura e o pessoal do aeroporto também dando suporte. Nessa parte de mobilidade, eu acho que é super importante a gente entrar num contato mais próximo com a universidade, porque eu acho que é um trabalho super importante, eu acho que a gente tem muito a contribuir com isso. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer muitíssimo pelo convite, pela oportunidade de participação, e nos colocar à disposição para qualquer contato futuro. Obrigada. Obrigado, doutora Tânia. Nós é que agradecemos. Aliás, quero fazer um registro todo especial, meu caro Wellington, superintendente da Infraero, que, de fato, a Infraero sempre tem sido muito presente nesses debates sobre a cidade. Não por acaso, nós estamos aqui com uma delegação de peso aqui da Infraero, né? Vi aqui que tem o Tiago Casagrande, engenheiro ambiental da Infraero, a Tereza Cristina da Silva, arquiteta da Infraero, a Cláudia, que eu confundi agora com a doutora Tânia, Cláudia Carvalho Cunha, que é coordenadora de segurança operacional da Infraero, né? É isso. Então, eu queria agradecer assim, imensamente essa presença. Nós é que agradecemos, porque, de fato, é importante esse debate. O aeroporto é parte fundamental da cidade e está inserido em todas as discussões, seja na questão de leis de ocupação do solo, a discussão que nós tivemos assim, recentemente, eu estava até dizendo para a secretária, lembrando dela, para ela ter acesso, se é que já não teve, ao relatório que foi produzido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na época, em relação à questão do ruído, né, que é um debate muito presente aqui em Fortaleza, em relação ao ruído produzido pelo aeroporto, pelas aeronaves. Então, obrigado, doutora Tânia. Fica à vontade, ela vai pedir licença para se retirar, e eu até quero novamente convidar aqui o Wellington, superintendente, para nos acompanhar aqui no restante da nossa audiência pública. Quero chamar o Augusto César Paiva, que é diretor de Política Urbana do Instituto de Arquitetos do Brasil, o nosso IAB Ceará, que, sem dúvida nenhuma, eu pediria se as pessoas pudessem usar ali a tribuna, por favor. Lembrando que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Fortaleza e também pela Rádio FM Fortaleza, e essa audiência pública, para quem eventualmente tenha sintonizado agora esses dois veículos, é uma audiência pública que debate a questão da atualização da Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Fortaleza em face do plano diretor. Boa tarde. Gostaria de, em nome do IAB, agradecer o convite, por fazer presente aqui nessa audiência. Eu quero dizer, antes de mais nada, assim, que eu não tenho uma fala preparada, né? O que eu fiz aqui foi, enquanto eu ouvia as duas palestras, né? Tanto da doutora Águida, quanto também do doutor Paulo Cavalcante, eu fiz algumas anotações que eu gostaria de colocar para ajudar aí na reflexão de alguns problemas, né? Antes de mais nada, eu quero dizer, assim, em relação... Aliás, também fiz anotações em relação à fala do vereador, nosso presidente aqui da mesa hoje, Deodato Ramalho, né? E vou começar logo pela fala do Deodato Ramalho,